Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao CTG Tropeiros da Querência. Nesses 55 anos de caminhada, ou 65, se vamos contar com os 10 anos de Grupo Folclórico Farroupilha, podemos falar que esse CTG foi construído pela mão de muitos. Desde já, dizemos que esse é um documento resumido de tempo para tantos feitos históricos. Portanto, convidamos a todos que queiram somar-se a nós nessa caminhada e contarem um pouco de sua história, neste documento que está sempre sendo atualizado, pois as novas gerações merecem. Em agosto de 1955, um grupo de jovens se reuniu e formaram o Grupo Folclórico Farroupilha. Grupo este que tinha o intuito de reunir-se para praticar as danças tradicionais gaúchas e fazer um contraponto às festas caipiras. Seu Nésio Teixeira foi um dos grandes idealizadores e responsável pela coordenação artística do grupo, trazendo as informações a respeito de regras, técnicas e dos primeiros conhecimentos do tradicionalismo. Conforme exposto no nosso dossiê cultural, elaborado pela nossa entidade, junto dele tantas outras pessoas da sociedade arroiograndense integraram o grupo e foram importantes na criação desta história. Além disso, eles tiveram grande importância para toda uma geração, visitando, inclusive, escolas do município para ensinar tradição e folclore. Essa trajetória de sucesso do Grupo Folclórico Farroupilha fez com que surgisse a necessidade de ampliação das atividades e engajamento ao grande movimento cultural gauchesco que acontecia na época. Assim, em 21 de agosto de 1965, em uma assembleia no Sindicato Rural, foi firmada a criação do CTG Tropeiros da Querência, com o lema Tropeando pelo Rio Grande, laçamos a tradição. Desde então, foram construídos 55 anos de história cultuando as práticas culturais tradicionalistas, bem como a realização de inúmeros eventos que integraram e integram a entidade à comunidade, promovendo maior engajamento social e proporcionando para que essa cultura, que passa de geração em geração, pudesse compor a formação de inúmeras outras pessoas. Essas pessoas compõem a história e a essência do Tropeiros. Foram e ou são patrões, peões, prendas e membros ativos no CTG. Confira. Quando eu cheguei em Arroio Grande, em 1960, foi em outubro de 60, eu fui convidado pelo Nésio Teixeira para fazer parte da invernada artística do Grupo Folclórico Farroupilha. E foi ali que eu conheci a Irene, foi onde terminou em casamento, né? Imagina, é importante, né? E então nós tínhamos, por isso que às vezes quando se fala quando se fala em CTG, eu digo assim, olha, eu sou mais antigo no CTG do que o próprio CTG, porque naquela época era o Grupo Folclórico Farroupilha, que depois nós transformamos em CTG, né? Apresentar um negrinho para o toureio, né? Nós sentávamos na roda do salão no Cacheral toda hora. E abria os vestidos, né? Cada coisa mais bonita. E a gente ia uma vela. Era no Cacheral. Era muito bonita essa. Essa era das mais bonitas. Tinha a dança do pau da fita. Apresentava muito, era no sindicato, que era grande, né? E fazia almoço lá, fazia todas essas coisas assim. Mas era quantidade de padres. Nós saíamos muito também, saía a cavalo também, daquele vestido grandão, né? Fizemos uma apresentação lá fora, o seu Marquinhos Cristi, era o aniversário dele. Então a gente foi, a turma toda. Foi ali também que eu comecei de namoro com o Molezier, nos ensaios. A dona Mimi mexia muito com nós, vai dar namoro. Porque na hora do pezinho, em vez de ele enfiar o braço, ele enfiava dentro do casaco, e ela mexia muito com nós. Nós apresentávamos no comércio, lá no Prado, na exposição.
satisfação que eu, Volmir Londoreno Vieira, ex-patrão do CTG Tropeiro da Querência, venho fazer um pequeno relato da minha vida e da minha família junto ao Tropeiro da Querência, que muito nos orgulha. Eu que participei da invernada de dança do CTG, na fundação, na inauguração do Galpão Crioulo, que já existia o CTG há 10 anos. Em 1975 foi inaugurado o Galpão de festa do CTG. Eu tenho orgulho de ter participado e daí em diante sempre participado da invernada artística, onde conheci a Itamara, dentro da invernada. Por muitos anos a gente participou da invernada, depois fomos estudar em Pelotas, se formamos, eu trabalhei em Porto Alegre e larguei a minha profissão nas empresas e vim para o Rio Grande para trabalhar e cultivar a tradição e ser do CTG Tropeiro da Querência, ser patrão do CTG Tropeiro da Querência, que era o meu sonho. Aí cheguei aqui, fizemos um casamento crioulo, onde eu fui a cavalo com meu pai para a igreja, acompanhado dos meus tios, mais de 10 faitos, os tios testemunhas me acompanhando, e a Itamara com o pai dela também foi uma jardineira, e os tios todos piochados acompanhando ela, e mais a gauchada, tudo acompanhando. Um desfile muito bonito, onde veio um padre especialmente fazer o casamento crioulo. Posteriormente voltamos para o CTG, eu já na jardineira com ela, e lá no CTG estavam as invernadas artísticas se apresentarem em homenagem a nós, e nós estávamos já casando, não íamos dançar mais na invernada. Aí foi um orgulho para nós, e depois fomos convidados a participar das patronagens do CTG, onde fizemos parte da patronagem ao longo de 4 patrões, fizemos patronagem de 4 patrões, fomos patrão do CTG Tropeiro da Querência por 2 gestões, onde em 93 temos uma foto que muito nos orgulha, o Valnir junto à bandeira do CTG, Nenê. Depois no CTG a gente organizou a sede campeira do CTG, fizemos todas as obras lá para fazermos o rodeio regional. O primeiro rodeio da 21ª Região Tradicionalista foi feito aqui no CTG Tropeiro da Querência, onde fizemos uma equipe. Os 3 primeiros rodeios foi feito aqui, e nesses 3 anos fomos a rodeios estaduais, primeiro em Palmeiras das Missões, depois em Osório, depois Feliz, com a equipe de Arroio Grande, do CTG Tropeiro da Querência e da região. Também fomos rodeios nacionais, vários. Tem Brasília, meu filho participou de outros anos, né? Tiro de vaca parada. E é um orgulho participar da tradição gaúcha junto ao CTG Tropeiro da Querência. E depois viemos apoiando as invernadas, né, como sempre, apoiando a cultura, onde tivemos prenda regionais, tivemos peão farroupilha, o CTG teve, os concursos eram muito bem elaborados pelas nossas posteiras culturais. Então, um orgulho para mim ter participado. O meu filho participando das cavalgadas, conheceu a minha nora, a Pâmela, ainda um pouco mais de criança, uns jovens, né, se conheceram, namoraram,
ela que está filmando aqui, e para nosso orgulho fazermos parte da tradição. E hoje, como ex-patrão, né, participando do CTG, dos fandangos, fizemos, teve um orgulho para nós, a minha neta, Isabela Caetano Vieira, primeira prenda, dente de leite do CTG Tropeiros da Querência. Um orgulho para nós, ela que já faz um ano, está com 4 anos hoje, um orgulho para nós estar aqui fazendo esse vídeo, dançando na invernada também, dança tudo que é tipo de música, de salão, e um orgulho para nós estar aqui fazendo esse vídeo para um agradecimento, ajudar uma pequena parcela da tradição gaúcha do CTG Tropeiros da Querência. E quero agradecer e cumprimentar a todos que fazem a tradição gaúcha, a todos que cultivam a tradição gaúcha, a todos que vivenciam aí o nosso tradicionalismo. Muito obrigado a todos. Um depoimento sobre o CTG Tropeiros da Querência, este clube que é o do meu coração. Quero bem a muitos clubes e a muitos CTGs, mas este, nós deixamos a alma pendurada. Quando criança, lembro dos meus avós e padrinhos, Darcy e Dolores, doarem rodas de carreta para fazer a frente da sede nova do CTG. Depois segui frequentando cada vez mais, nunca tive a coragem de participar como dançarino de invernada, como meus colegas de infância, alguns conseguiam. Na adolescência já fui estudar em Pelotas e ali o gosto se fez muito forte pela cultura gaúcha, especialmente pelos textos, pelas pajadas, pelas declamações. A convivência com a vida à distância dos meus avós cunhou em mim todo um gosto pelo campo, pela ecologia do campo, pelas nossas paisagens, pelas coisas daqui. Tudo isso não podiam deixar de formar uma personalidade que gostasse e gosta muito de preservar as coisas nossas. Tive a sorte de conhecer a minha esposa dentro do Tropeiros, num fandango, a Naira. Namoramos, fizemos a festa de casamento, logicamente, ali, em 1994. Morávamos fora, em Porto Alegre, depois Nova Petrópolis, na Serra, e a maioria dos nossos fins de semana tinham como algum ponto de lazer eventos do Tropeiros da Querência. Quando voltamos, em final de 2005, participamos ativamente já da próxima patronagem e fomos convidados e aceitamos um desafio grande demais para a nossa estrutura de família em 2008, e assim foi 2009 e 2010. E ali nós, e eu coloco a Naira como muito, sempre os patrões eu considero o casal patrão, e deveria de ser o título assim. No nosso caso, ela participou especialmente muito. Não é um campeonato para ver quem participa mais. Os clubes e as ONGs não tem que dar ênfase aos individualismos, a gente sempre defende assim, né? Foram muito intensos esses anos e a gente tem um orgulho especial de 2, 3 coisas assim que eu não posso deixar de dizer. A ênfase que conseguimos dar, outras patronagens também, mas não é um campeonato, eu repito, nós conseguimos dar muita ênfase ao cuidado com as crianças, especialmente incluindo aí brincadeiras e brinquedos tradicionais, inclusive com
proposta ao MTG, aplaudida de pé, para que, através da nossa filha, que era prenda regional, a que todas as entidades tivessem e tenham o seu canto do brinquedo gaúcho. Também conseguimos uma ênfase ao teatro que tinha começado na patronagem anterior, e isto é muito bom ter participado com a Annelise Carriconde, do teatro amador e bem feito, inclusive para as escolas do nosso município, e ter voltado a fazer rodeios campeiros com provas diversas, saindo só do tiro de laço, rodeios não só focados para o lucro do caixa, e fizemos 5 em 3 anos. Fora fandangos muito bem feitos, fora reuniões, fora tentativas de interação com os piquetes, tentativa de aproximação da busca da chama com a cavalgada da prefeitura. Eu digo que, tranquilamente digo, que valeu a pena. Hoje sou um sujeito mais maduro por essa experiência desses 3 anos, e eu e a Naira tivemos a chance de ser convidados para as próximas patronagens desses últimos 11 anos depois, e participamos com muito orgulho e com mais experiência. E eu carrego como prêmio, só este clube poderia me dar o prêmio de ser chamado por algumas crianças de tio das histórias, tio dos brinquedos, porque também conseguimos, através do Tropeiros, participar com os brinquedos na Expofeira por 2 ou 3 vezes, e agora com a Secretaria de Saúde, coordenada por uma pessoa iluminada, que é a mesma do teatro, a Annelise, participar do acampamento, numa união, finalmente, com a Semana Farroupilha da Prefeitura, do acampamento com os brinquedos. Em 2019 foi assim. Um baita orgulho também, saiu um pouquinho da ordem cronológica, mas 2015, o ano do Mormo, nós fizemos um desfile de a pé, que em termos de participantes do Tropeiros, foi o ano que mais gente foi a Doutor Monteiro, a avenida, né? Não é uma avenida, mas para nós é. E desfilamos com muito garbo. Agora, 2020... o ano da pandemia, nós não termos fechado totalmente, temos conseguido fazer coisas virtuais de bom nível. E para quase finalizar, assim, o orgulho de participar das rondas tropeiras, as tertúlias, porque a tertúlia me encanta. Como eu já disse, o meu gosto pela cultura gaúcha, ele é bem amplo, porque da ecologia ao Jaime, Caetano, tudo me agrada. Claro que tudo me agrada também peneirando o que é grosseiro. Tenho o direito de criticar o que tem de menos certo ao meu gosto em tudo isso. E as tertúlias são um misto, né? E vão ao palco todos os gostos. E elas são a essência da tradição, porque não estão ali, as pessoas não vão ali por dinheiro, então vai ali quem se sente bem, e nos faz muito bem participar disso. Visual. E eu termino dizendo e convidando a todos que assistirem um dia essa fala, a que olhem com carinho para este clube que presta atenção na família inteira, e no essencial, e na tradição, e na cultura de um povo que não se entrega. Vida longa ao Tropeiros da Querência.
Bom dia, me chamo Maria do Carmo Nunes Bonoa e estou aqui a convite da posteira cultural do CTG Tropeiras da Querência, Andressa Lopes, para fazer um relato da minha vivência e da minha família dentro do CTG, abordando a importância da participação da família para a continuidade do culto às tradições. A minha família começou a participar não digo do CTG, mas anterior ao CTG, através do grupo folclórico Farroupilha. O meu tio paterno, de Lamar Teixeira Nunes, integrava o grupo folclórico Farroupilha, que deu origem e fundou o CTG Tropeiros da Querência. Na época, sendo primo do Nésio Teixeira, participavam do grupo folclórico e resolveram fundar o CTG Tropeiros da Querência, oportunidade em que ele foi o idealizador da bandeira do CTG. Mais tarde foi para Pelotas cursar medicina, ingressou na Marinha e foi embora para o Rio de Janeiro. Lá também ele participou de um CTG fundado por gaúchos que tinham ido embora para o Rio e queriam cultuar as tradições, e fundaram o CTG Desgarrados do Pago. Mais tarde, os meus irmãos mais velhos participaram também da invernada do CTG Tropeiros da Querência, o Dário Nunes Neto e o César Augusto Nunes. Nessa época, quem ensaiava a invernada era também o Nésio Teixeira. Depois, quando da patronagem do Kleiner Teixeira, eu fui convidada a participar da patronagem, na primeira patronagem como posteira cultural e na segunda patronagem como sota capataz. Nessa época também teve início o teatro do CTG, com a instrutora Annelise Carriconde. E então a minha filha mais velha, Luíse, ingressou primeiro no grupo de teatro, Louco de Bueno, que ela gostava muito de participar, era realmente uma atividade que nos dava muito prazer, temos várias recordações dessa época, e mais tarde participou da invernada juvenil e da invernada adulta. E por último, foi a filha menor, a Cecília, que ingressou na invernada Minimirim, com mais ou menos 3 anos de idade, foi prendinha do ano e hoje participa da invernada Mirim. Antes disso, eu esqueci de relatar, os meus irmãos também participaram de CTGs estudantis, como o Carreteiros do Sul, o César, o período que estudou na escola técnica, e no CTG Rancho Grande, pertencente ao KVG. No CTG Rancho Grande, o meu marido também, Alessandro Bonô, inclusive foi patrão do Rancho Grande enquanto lá estudou, participando de diversas atividades, rodeios, desfiles. Então nós sempre de alguma maneira estivemos ligados a essas atividades culturais. Mas da onde vem esse gosto pela cultura gaúcha? Isso vem lá dos nossos avós. Meu avô paterno, né? Teve sua família radicada na região, aqui, a localidade chamada de Bretanhas, fronteira com o Arroio Grande, e sempre esteve ligado à atividade rural, sempre moraram na campanha. O meu avô materno era uruguaio e veio com 14 anos para o Brasil, casou com a minha avó e se estabeleceu na costa do Arroio Grande, segundo subdistrito. Então, tanto do lado paterno como do lado materno, a nossa família tem uma origem rural. A lida do campo, as atividades, os nossos costumes, sempre fizeram parte da nossa vida. Embora nós morássemos na cidade, sempre tivemos essa vivência da lida campeira. Tanto de banho de gado, marcação, banho de ovelha, esquila, todas essas atividades comuns na campanha fizeram parte da nossa infância e nos marcaram muito na infância. O meu avô materno teve inclusive um salão de baile, que era chamado de Salão Alvorada. A casa dele, então, era constituída assim de
3 partes, aonde uma das partes tinha divisórias de madeira que eram removidas para fazer este salão. E esse baile, que era do Salão Alvorada, mas na verdade foi sempre conhecido como Baile do Beca, esse era o apelido dele, tem na nossa memória, assim, uma lembrança muito boa, né? São recordações muito boas, porque o preparativo para fazer um baile de campanha, ele durava mais de uma semana às vezes. Então eram feitos doces de calda, doces de tacho, eram preparadas carnes para serem assadas no forno de barro, eram preparados pães e bolos, porque o baile de campanha ele não era como o baile de hoje. As famílias chegavam logo à tardinha, muitas vinham de carroça, né? E vinha a família inteira, era pai, mãe, filho, vinha todo mundo junto. E essas pessoas, então, ou jantavam antes de começar o baile, ou até durante o baile, né? Onde eram servidas, então, todas essas comidas que eram preparadas com antecedência. E esses bailes eram muito divertidos e com integração da família. As crianças participavam do baile. Eu participava do baile, eu dançava com uma prima. E ainda tinha um detalhe, assim, bem interessante. Um dos cômodos da casa servia de quarto para essas crianças. Então, todas as camas eram colocadas nesse cômodo. E quando as crianças lá, pelo meio do baile, cansavam, deitavam para dormir nesse quarto, né? Então, às vezes, tinha mais de uma criança dormindo na mesma cama. E assim os pais podiam aproveitar o baile, se divertir até a hora de retornar para casa. Então, essa vivência dessas lidas campeiras, essa vivência dos bailes de campanha, coisas que para nós hoje são tratadas como um culto à tradição, na vida dos nossos avós, era o cotidiano deles, era o universo deles. E nós nos criamos, né, sempre convivendo com eles, com essas atividades no meio rural, sempre ligados. E acho que daí vem, então, o gosto pela tradição e a vontade de participar do CTG e de frequentar os bailes, de dançar a música gaúcha, né? E todas as demais atividades que envolvem a tradição. Qual é a importância da família? A importância da família é que, se hoje nós não podemos vivenciar muitas dessas atividades, esses relatos foram passados para os nossos filhos, né? E daí também elas começaram a participar, a conviver, porque isso, a partir dos nossos relatos, também começou a fazer parte da vida delas também. E, além disso, o CTG tem um outro aspecto, ele permite que crianças, jovens, adultos, idosos consigam conviver e participar juntos e aproveitar juntos um mesmo evento. Então, eu acho que essa é a importância de manter, né, ativos os centros de tradições gaúchas, claro, sempre adequando a nossa realidade, não deixando de perceber que existem modernidades e tecnologias que têm que ser incorporados a essa vivência. Era isso, então. Muito obrigado pela oportunidade. E aqui, com muito orgulho, participando da Cultural, do nosso CTG Tropeiros da Querência, fui muito bem recebido na casa de quem já sabia que ia ser bem recebido, Giovana Camisa Conceição, participante diferenciada do nosso Clube do Coração, para colaborar com o museu da nossa cidade. Giovana, uma pergunta bem aberta, bem difícil talvez. Por que este clube, o CTG, com suas limitações ou não, colaborou? O que ele fez na tua vida? O que aconteceu por causa dele na tua vida? Com que idade entraste, se quiseres falar? O que
consegues dizer para nós e para as gerações futuras? Quando eu completei 9 anos de idade, embora eu já fosse filha de dançarinos do nosso clube, né? Porque os meus pais participaram do primeiro grupo de dança do CTG, junto com o Nésio, nosso querido Nésio. Eu recebi um convite da professora Leda Conceição, amada Leda, que olhava para mim na Secretaria de Educação e dizia para minha mãe, né? Eneida, tens que levar essa guria para o CTG. E eu, curiosa, né? Porque eu só sabia que a minha mãe tinha dançado, que o pai tinha dançado. Então, resolvi pedir, né? Já que a professora Leda, seguida que me via, dizia, eu te preparo, vamos lá fazer um concurso de prendinha, vamos isso, vamos aquilo. E eu achando aquilo muito estranho, né? Porque eu não conhecia. Bom, aos 9 anos, eu fui convidada de fato, fui levada a um ensaio de invernadas, porque a gente já dançava em casa, eu acabei virando meio mascote da adulta, porque eu dançava na mirim, da juvenil e na adulta, eu era piolho, eu adorava, né? E assim, ó, momentos familiares muito delicados na família fizeram com que eu tivesse no CTG, naquele momento, o maior apoio. A família que me deu aquele norte de formação, que fortaleceu os princípios e a base que eu tive dos meus pais em casa e me abraçaram em todos os momentos que foram necessários na primeira infância. Ali a gente tinha o acompanhamento, o brinquedo, a cultura, nós tínhamos a ênfase do incentivo para a arte e eu, por amar cantar e humildemente gostar muito, né? A gente acabava tendo aquele espaço para poder brincar, aprender, errar, fazer de novo, voltar, fazer de novo, até ir aprendendo de verdade um pouquinho mais, né? E as declamações e as oportunidades de viajar, de conhecer o Rio Grande do Sul através da cultura gaúcha e com um apoio assim, ó, imensurável, inestimável das pessoas que eu acompanhei, porque na verdade eu vivia dentro do CTG, né, dos meus 9 até os meus 21 anos, né, direto, cada fase da minha adolescência foi dentro dessa entidade. E se hoje eu tenho a formação que tenho, eu agradeço demais. Boa noite a todos. É com satisfação participar desse momento do Tropeiros da Querência. Eu sou o Jandir Rodrigues Salaverry, ex-patrão do Tropeiros de 2013 a 2014. Participei de diversas patronagens desde 2002. Em 2019, de julho, fui patrão de julho a dezembro de 2019. Nesse período, a gente desenvolveu um trabalho na nossa entidade, comunidade da Rio Grande, onde se leva a outros municípios também, incentivando e mostrando a nossos jovens a nossa cultura e o nosso tradicionalismo para um bom desenvolvimento da nossa juventude. A participação que seja na parte artística ou através das danças e dos cantos e poesia. Junto a tudo isso, a parte voltada também para a campeira, onde nós temos que manter esse trabalho para que o homem do campo não fique esquecido.
é de suma importância para os jovens estarem no nosso movimento, o movimento tradicionalista gaúcho, oficial, que a gente consiga ter um parâmetro de orientação, que é o nosso MTG. Sobre a nossa campeira, temos que desenvolver algum trabalho que nos mostre o que foi feito por nossos antepassados. Assim não deixando morrer a história rural, a nossa história, a história de nós mais velhos que viemos geralmente da campanha, onde era desenvolvido todo esse trabalho. A patronagem é formada pelos cargos eletivos, tudo em conjunto com a parte cultural, social, artística. Essa parte artística que desenvolve também junto à juventude, a dança, o canto, a poesia, diversas atividades que é para o jovem se desenvolver melhor a cultura. A social e a artística, temos o patrimônio esse que nós corre junto com todo o restante da patronagem, e aonde temos aí no Tropeiros, que nós orgulharmos do nosso galpão, que não podemos deixar passar. Esse galpão, que os nossos visitantes, a parte turística que vem até o Tropeiros, eles sempre elogiando nosso galpão, que é um dos mais bonitos da região e com melhor capacidade de população mesmo, Na parte jurídica também, que é a jornada jurídica, nós temos o apoio e o respaldo dos jurídicos. Então, isso aí vem nos dar uma tranquilidade para que possamos desenvolver nossos trabalhos e sermos orientados a quanto isso. A patronagem muito nos orgulha, porque é um trabalho totalmente voluntário e que todos nós, quando saímos de lá com o dever cumprido, saímos muito orgulhosos, porque essa parte toda é voluntária. Então isso faz que nós temos valor maior ao nosso trabalho. Na parte da artística, nós temos representação de prendas e peões, concursos, tanto na entidade como na região e mesmo no estado. A parte do esporte é um pouco estranho aqui para nós, que eu digo, para o município.
se participa desde 2000, acho que desde quando foram criados os Jogos Campeiros, e todos os anos o Tropeiro da Querência se faz presente, com muitos troféus a nível de região e de estado. E, inclusive, participação no Brasileiro lá no Mato Grosso. Representação do Tropeiro da Querência. Assim que a importância turística, tanto para o município, que eu acho que deveria ser melhor explorado, em nome da cidade, acho que deveria explorar mais pelo município. Como patrão, nem tudo são flores, mas nos traz um crescimento como ser humano, social, muitas amizades, e isso aí não tem preço. Então, nesse momento, um abraço a todos e o meu muito obrigado. Olá amigos, me chamo Christopher Araújo e vim aqui falar um pouco da minha história no Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Querência, que começou lá pelos anos de 1984, na Invernada Mirim, naquele Centro de Tradições Gaúchas. De lá para cá, dancei por todas as categorias, juvenil, depois tive uma categoria especial que fizeram uma categoria que se chamava Jovem, até dançar adulta e também Shiro. Desde o início comecei a gostar de danças tradicionais e também da nossa cultura e tradição gaúcha por causa da participação que eu tinha dentro deste Centro de Tradições Gaúchas. Até hoje carrego comigo essa bandeira do Rio Grande do Sul, essa bandeira do Tropeiros da Querência, e vou levar por diante nesta querência amada que é o nosso Rio Grande aqui e por todo esse Rio Grande do Sul por onde eu puder andar. Bueno, dentro do CTG Tropeiros da Querência, o que eu aprendi foi ser honesto, ter civismo, cultura, acima de tudo saber levar nossas tradições, a nossa cultura e, principal, a camaradagem lá dentro dessa entidade, né, que sempre foi muito bem vista dentro aqui da nossa cidade. O meu trabalho hoje no Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Querência, eu sou posteiro artístico dessa entidade e trabalho com as invernadas da casa já faz um bom tempo. Comecei a trabalhar com as invernadas lá pelos anos 90, um momento que eu nunca pensei em ser instrutor de danças tradicionais, mas um momento, a gente aqui em Rio Grande é muito difícil porque os jovens acabam saindo, indo estudar ou trabalhar fora, e era difícil a gente manter os grupos, e o grupo que eu vinha na época acabou se dispersando, o grupo que eu vinha dançando acabou se dispersando, e ficaram poucos que não quiseram mais seguir adiante, e eu fui um dos únicos que ficou lá dentro do CTG, e acabei, então, né, por motivo de força maior de não ter acabado a invernada que tinha no caso, ter que começar um trabalho do zero e aprender a ser instrutor, começando a trabalhar com as crianças, onde eu gosto de trabalhar e trabalho até hoje com todas as crianças das categorias mini mirim e mirim do Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Querência. Já trabalhei também com a invernada adulta, juvenil, também Shiro. É isso aí, amigos, isso é um pouco da minha vivência, da minha cultura dentro do Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Querência. Fora as danças, já fui peão farroupilha também daquela entidade,
onde saí no primeiro mandato de peão Farroupilha, saí peão destaque cultural da 21ª região tradicionalista, e na sequência, no ano seguinte, com mais um mandato de peão Farroupilha da entidade, eu saí peão destaque artístico, também da 21ª região tradicionalista. É isso aí, o que o CTG trouxe para a minha vida foi muito importante. Muitos amigos eu guardo até hoje, trago eles comigo. Uns estão distantes, mas a gente, graças a Deus, hoje, pelo meio da rede social, a gente consegue ter contato. E os que estão aqui no Rio Grande, a gente sempre, volta e meia, aí faz uma carnezinha assada, toma um chimarrãozinho junto e aí vai. É isso aí, grandes amizades se encontram nesse Centro de Tradições Gaúchas. E até hoje eu prezo muito. Muito obrigado, amigos, pela atenção de vocês. E a cultural do CTG Tropeiros da Querência, com muito orgulho, está bem recebida na casa da Ondina Maria Teixeira e da queridíssima dançarina Vitória Brum de Almeida. Eu faço uma pergunta bem ampla para vocês. Eu pergunto para a Ondina primeiro e depois para a Vitória, mas Ondina, quando entrou esse tal CTG Tropeiros da Querência na tua vida? Como aconteceu esses anos? Olha, aconteceu assim, né, que a gente morava no interior, né, depois a gente veio para a cidade, né, que a Beatriz foi estudar, e aí a gente fomos convidados para ser patrões do Piquete Figueirinha, e a Beatriz como primeira prenda, né, mas aí a gente resolveu se associar no CTG, porque ela começou a gostar do tradicionalismo, né, e aí depois ela resolveu concorrer à primeira prenda do CTG Tropeiros da Querência. Mais ou menos que anos, assim, que era Foi isso? mais ou menos no ano... em 1993, mais ou menos. 90 por aí, 90 e poucos. Mas que nós entramos no CTG, mas em 1990. Nós se associamos 30 anos, então. 30 anos, que nós se associamos no CTG. Né? E aí ela concorreu, a primeira concorreu, né? E aí conseguiu o título de primeira prenda, né? Inclusive na época... Adulta? Adulta, primeira prenda adulta, Inclusive na época o Lautério não queria que ela concorresse, né? Porque ela era a primeira prenda porque de Figueirinha. Do Figueirinha. E ele dizia para ela que ela ia arriscar para tirar uma segunda prenda ou nada. E ela disse, pai, não tem importância, eu quero ter noção do que é um concurso de CTG. De piquete eu já tenho. E aí ela concorreu e aí conseguiu a primeira prenda. Conseguiu ser a primeira. Conseguiu ser a primeira prenda, né? E aí a gente ficou muito assim, muito feliz, né? E aí a gente seguiu, sempre foi assim no CTG. E na época que ela quando foi primeira prenda, era na gestão do seu José Neves, né? E depois foi com o Volny. Né? Inclusive, encontros de patrões, tudo, né? Ela ia sempre com o Volny. Nessas andanças. Nessas andanças, né? E daí em diante eu sempre comecei a dentro do CTG, gostar muito do CTG. Eu me sinto na minha casa, sabe? Que legal. Com todos os patrões que têm passado, graças a Deus, eu sempre assim... E pelo que eu saiba, tu sempre, que eu saiba, tu participou muito numa parte muito difícil, que é cozinha, organização. Sim, Eu fui posteira da cozinha por 4 anos do CTG Tropeiros da Querência, fui posteira. Né? Difícil, né? É muito difícil, é uma parte difícil. Mas tu sabes que ali é muito gratificante, sabe? Porque, olha, as ex-patroas, os ex-patrões, todo mundo nos ajudava, sabe? Então, assim, não tinha dificuldade para ninguém. Inclusive a tua esposa, né? Trabalhou muito junto com nós, sabe? Assim, a gente se sentia muito feliz, né, Clênio? Olha, lá é uma família. Eu considero lá uma família, né? Bem. E vou te dizer, e depois que aconteceu tudo aquilo, que eu perdi a minha filha no acidente, né? Aí eu fiquei com a Vitória, né? Aí eu não queria ir pro CTG. Por causa da tristeza. Exatamente. O Zé Tomás disse assim para mim, não. Como que tu não vais criar tua neta dentro do CTG, se o CTG era assim, ó, né? Era a casa da tua filha, que ela se sentia como em casa lá dentro. E tu não vai criar tua neta dentro do CTG, vamos pro CTG. Sabe que até que o primeiro dia, assim, o primeiro baile que eu fui, né, foi muito difícil para mim, sabe? Em cada canto que eu olhava, era aquela figura muito difícil, né? Aí a Vitória foi prendinha do ano, foi Chinoquinha,
né? Foi patroa da invernada Minimirim, que na época, posteira, que na época era a Anaí, que ensaiava eles, né? Sim. Que era isso, instrutora. Vitória, tu lembra? Lembro. E tu tinha quantos anos, tu? Tinha 5 anos. 5 anos. 5 anos. Tu nasceu em 96, tu tinha dito. 2001 por aí, né? E o que porque tu já dançou em todas, quase todas, todas. Menos na Chiru. Tu lembras de alguma história assim que te marcou? Foram muitas, mas que tu lembra de alguma? Foram muitas. Quem marcou muito foi os 50 anos do CTG. Os 50 anos? 50 anos. 2015. 2015. Por que te marcou? Por causa da música e das homenagens e do salão ali. Do salão, Mas tu participou também do desfile de a pé? Sim, também. Que tu, desfile de a pé, tu gostou ali? Gostei muito. Marcou muito aquilo, né? Onde não? Marcou muito, sabe? Teve horas ali que foi muito marcante e foi engraçado até. Inclusive, não sei, tu deve te lembrar, né? Que tu te enredou no vestido da Naira e quase... Pois olha o caos. É verdade, olha. Na frente Nossa, do palanque, do prefeito. Bem na frente do palanque. E foi um susto. Foi um susto, eu achava que tu caía. Mas foi muito marcante aquele... Eu também achei que ia cair. Foi muito marcante, Muito marcante o desfile, assim, porque ser o primeiro ano, por causa das doenças dos cavalos, do mormo, acabou servindo, que nem a pandemia agora está servindo. Exatamente, Acabou servindo de aprendizado. De aprendizado, é isso aí. E quanto a gente pode ser gaúcho de a pé, né? Exatamente. Não é só gaúcho a cavalo, gaúcho de a pé também, né? E tu sabe, me marcou muito também, sabe? Assim, quando as gurias eram da invernada, sabe? Que muitas vezes, assim, tu te dispôs, né? A conversar, assim, com a invernada, sabe? Aquilo ali, eu era posteira, me lembro da época. Outros posteiros também, só para não ficar para... Eu me lembro que eu era posteira da invernada juvenil. Ser posteiro da gurizada é de uma grande importância, mas tiveram outros que fizeram muito melhor, né? Que souberam conversar, e é um ambiente de formação, né? Sim, eu na época, eu me lembro porque na época eu era posteira, né? E aí eu me lembro que eu te convidava para tu fazer as palestras com eles, né? E aquilo ali era tão gratificante, sabe? Que a gente sentia assim que aquilo ali eles gostavam, eles se sentiam bem com aquelas palestras, sabe? A gente fazia as rodinhas, ia conversar e contava causa. Concordas que o CTG deve ser o ambiente além da dança, né? Tem Exatamente. Formação pessoal. Formação pessoal, isso aí. Além da dança tem que ter formação pessoal. Né? Vivi, tem alguma apresentação que foi muito mais difícil para ti? Difícil? Teve alguma assim que... Difícil. Santo Anjo não foi? Santo Anjo foi difícil. Santo Anjo. O calor. Mas foi bom também. Muito bem. Muito obrigado, então, por essa recepção dessas duas aqui, que vai ficar no Museu da Cidade para sempre. Meu nome é Gregory Cláudio Santos da Silva, tenho 27 anos, sou intérprete, compositor, dançarino, coreógrafo aposentado e estou aqui para contar um pouco da minha vivência nessa casa, como comecei nessa casa, o que essa casa significa para mim, né, na minha formação como pessoa, como tradicionalista, como gaúcho, né? Show de bola. Então conta pra gente um pouco, Gregory, qual é o contexto que te inseriu no CTG? Bom, tudo começou, né, ali por volta dos anos 2002, 13, 4, não lembro direito, não recordo direito, mas tudo começou ali a convite de um amigo, um vizinho, né, que já dançava aqui há um bom tempo, já vivia aqui dentro um bom tempo, né, e tudo partiu daí, porque eu sempre via aquela função dele piochar, de saindo para apresentação e saindo para viajar,
E daqui a pouco, quando eu via, tinha mais 2, 3, tinha sempre uma turma reunida, então, e ele sempre saindo para viajar, e ele me fez o convite para vir dançar no CTG. Ele me fez o convite para vir dançar no CTG. Teve um certo período de resistência, né? Porque eu não conhecia nada, né? Não tinha até vontade de conhecer, mas tinha lá meus medos, né? Mas com algum pouquinho de insistência, então, ele conseguiu me convencer a vir conhecer, a vir assistir, vir olhar ensaio, para ver se eu ia gostar, se eu ia, né, me adaptar. E ele, com um pouquinho de insistência, então, conseguiu me convencer a vir dançar aqui. E, então, foi o meu primeiro contato, foi o meu primeiro... como é que eu vou dizer assim... me fugiu a palavra agora, mas foi meu primeiro contato mesmo com o CTG, foi meu primeiro contato com a cultura, foi meu primeiro contato com o mundo gaúcho, com o mundo do tradicionalismo. Certo. E de que forma que isso continuou presente na tua vida hoje em dia? A partir daí, né, acho que foi dentro do mesmo, do primeiro ano mesmo, dentro do primeiro ano, sim, que foi abertas as inscrições para concurso de guri, peão, fazer o entreveiro cultural de peões e a Ciranda das Prendas, né? Isso. Então, se eu não me engano, foi no meu primeiro ano mesmo aqui dentro e eles estavam convidando a piazada da invernada para concorrer. E eu, novo, louco, para experimentar tudo que tinha aqui dentro, né? Para começar a viver tudo que tinha aqui dentro, vou concorrer. Mas vamos lá, para tudo ter uma primeira vez, né? Sempre tem como pegar uma experiência nova aqui dentro. Aí eu peguei, fui que nem doido. A prova escrita era só estudar pelo material que eles tinham passado mesmo para nós, né? Então, como se fosse estudar para uma prova da escola. E aí, então... resolvi que ia concorrer e fechou, vamos concorrer. No dia do concurso, né, a mãe tava apavorada, principalmente com a parte do cantar, porque, né, como assim, como é que tu vai cantar? Mãe, eu não sei tocar violão, não sei tocar gaita também, não sei compor poesia, com certeza não vai ser uma dessas que eu vou fazer. Cantar é bem mais fácil, né, cantar é bem mais fácil. E dito e feito. Então, desde então, né, aí eu cantei a primeira vez, cantei no concurso, inclusive foi uma surpresa para mim, porque eu também não sabia que sabia cantar, né? Então, até então, no primeiro momento a gente toma um choque, né, quando está na frente do público, mas conforme a apresentação foi rolando, o público foi gostando, foi se envolvendo, então... E desde então eu pensei assim, que legal, sei cantar. Sei cantar e então eu posso dizer eu digo que o meu primeiro palco foi aqui o CTG, sim. Né? O meu primeiro palco foi o CTG, o meu primeiro público foi o CTG, né? Então, eu tenho essa gratidão, esse carinho pela casa exatamente por causa disso, porque foi as oportunidades, tudo que eu faço hoje envolvendo cultura gaúcha, envolvendo música, o pontapé inicial foi aqui dentro. 2020 foi um ano atípico para todos. Por conta da pandemia de Covid-19, a grande maioria dos eventos precisou ocorrer virtualmente. Mas a história não pode parar de ser contada. Então, seguimos na luta. São 55 anos de história do nosso querido CTG Tropeiros da Querência. Entidade essa que faz parte da minha história, da minha trajetória enquanto prenda, enquanto mulher tradicionalista. Eu era muito jovem e comecei a participar, né, dos fandangos. Durante um tempo, depois eu casei e nos tornamos sócios, né? Tivemos a Milene e aos 4 anos a Milene já participava aqui da invernada Mini Mirim. E cada vez mais nós começamos a gostar do ambiente e conseguimos perceber o poder de transformação que essa entidade é capaz. Nos transforma como pessoas melhores, pessoas mais humanas,
nos oportuniza um mundo totalmente novo. Atualmente, a tua filha Milene é a primeira prenda da 21ª região tradicionalista. De que forma que acompanhar ela nesse processo de cirandas de prenda e tudo mais contribuiu para que hoje tu fosse a primeira patroa dessa entidade? A participação da Milene no concurso de prenda, e hoje titulada como primeira prenda da 21ª região tradicionalista, foi de suma importância para mim enquanto tradicionalista, porque até então nós participávamos de fandangos, vínhamos, conversávamos, construímos boas amizades, mas a partir do momento que a Milene tomou a frente como primeira prenda do CTG Tropeiros da Querência e logo após se tornou primeira prenda da 20ª região tradicionalista, eu comecei a acompanhá-la nos encontros de patrões em várias cidades e cada vez mais os meus horizontes enquanto prenda, enquanto tradicionalistas, foram se abrindo, posso dizer assim. Tive um novo olhar, aprendi muitas coisas, fizemos muitas amizades nessa trajetória e cada encontro de patrões, e quanto mais eu convivia aqui dentro da nossa entidade, se tornou para mim um grande aprendizado. Eu comecei a cada vez querer mais, buscar mais. Então, a partir daí, me fortaleceu um sentimento que eu tinha, sim, condições de ajudar, vamos dizer assim, a nossa entidade. Então, em 2019, eu participei já como posteira da Social, e 2020 me senti fortalecida, né, para desenvolver e conseguir, né, ser escolhida a primeira patroa dessa entidade. Título esse que me dá muito orgulho e que estou tentando desenvolver o melhor, o que eu posso fazer durante a minha patronagem, eu estou tentando, né? 2020 foi um ano desafiador, né? Além de dar um novo passo, né? De como a primeira mulher patroa, estávamos com muitos projetos, muita coisa, muitos sonhos a serem realizados, muitas conquistas, muitas parcerias e, enfim, fomos surpreendidos, né, com essa pandemia. Se tornou um ano de muitas dificuldades, né, de adaptações, de desafios, mas o que eu posso dizer para vocês que sozinha eu não teria conseguido fazer o que foi feito até agora. Sinto-me orgulhosa, né, de pertencer a essa família, estar à frente dessa nossa entidade e ter ao meu lado pessoas, né, que fazem parte da minha patronagem e pessoas que não desistiram nunca, que apesar de todas as dificuldades, sempre que solicitadas, todas as vezes que fomos em busca de um projeto, né, elas estavam do meu lado. Isso é muito gratificante para mim como pessoa, para mim como patroa e para mim como tradicionalista. Liege, então conta pra gente como é que foi a participação do teu pai no tradicionalismo e como que isso inspirou a tua família. Olha, eu desde que me conheço por gente, eu me criei dentro do CDG. O pai está com 94 anos e eu tenho foto, tem até foto de baile de prenda jovem ali que eu tô pequenininha aqui dentro, participando. Mas a minha vida ativa mesmo dentro do CTG, de participação de invernada, foi depois dos 15. Mas a gente sempre frequentou. Acho que a família inteira frequenta, né? A gente gosta muito do ambiente familiar,
que a gente se sente em casa. A gente vem pra cá, traz chimarrão e é conversa boa, tudo é agradável. Isso foi passando então de geração para geração, começou com teu pai. Como é que ele começou nesse tradicionalismo aqui? Olha, eu acredito que eu lembro assim em função dos bailes, né? Depois teve uma época que eu não estava morando na cidade, que foi quando o Kleiner foi patrão. Ele e a mãe participaram mais ativos dentro do CTG, só que nessa época eu não estava na cidade. Aí depois, quando nós voltamos de Santa Catarina, foi que nós voltamos a participar de invernada. Aí foi que nós já tínhamos a Lívia, e desde que nós voltamos ela já participou dos concursos de prendinha e tudo, para incentivar esse tradicionalismo nela. E como é que tu te sente vendo então hoje a Lívia continuando o legado de você, sendo prenda inclusive? É interessante por causa que assim ela tem o conhecimento, né, da cultura, do tradicionalismo, do valor, do respeito com as pessoas mais velhas. Então a gente aprende umas coisas, os valores principais de conduta, que se vê se perdendo. Acho que dentro da Casa CTG a gente consegue manter, né, aquele respeito pela pessoa mais velha, de ajudar uma pessoa a entrar, de ajudar a se servir. Então é respeito. Acho que o principal de tudo é o que ela aprende mais, é ajudando os outros. Lívia, por que tu gosta de estar no CTG? Porque, tipo, eu gosto, tipo, de falar, assim, porque, tipo, eu passei muito tempo na minha vida aqui no CTG. E desde pequenininha, eu sempre participei de todos os bailes, de todas as comemorações aqui do CTG. E eu gosto gosto de todos os tipos de coisa que tem aqui no CTG, porque eu passei muito tempo da minha vida aqui. E desde pequena eu fico aqui, então é isso. Sou da idade do CTG, o CTG é aqui, desde que começou aqui. Eu ajudei a mudança do CTG, quando eu estava. Todos os CTG eu ajudei na mudança. Eu adoro o CTG, eu sempre gosto de meus amigos vêm aqui. Eu gosto de assim, contando piadas, assim, dançar, adoro mais. Nestes 55 anos de história, o CTG Tropeiros da Querência contribuiu para a formação do núcleo cultural arroiograndense, bem como formou tradicionalistas atuantes na cultura. Estes que formaram a história dessa entidade que hoje é contada, sempre pautado nos ideais de liberdade, igualdade e humanidade.